Olá, investidor, tudo bem com você? Primeiramente, em nome de nossa equipe, eu gostaria de agradecer pelo seu tempo e pelo interesse em nosso trabalho. Eu me chamo Henry Biroel, sou o fundador da EMA 5 e eu estou aqui nesse vídeo para demonstrar para você como funciona a plataforma da EMA 5. Esse sistema que vem transformando a maneira de investir em fundos imobiliários para diversos investidores pelo país em muitos estados brasileiros. Esse sistema promove o gerenciamento, avaliação e definição de compra e venda de uma forma muito rápida. A versão atual que nós estamos trabalhando e comercializando pelo Brasil, estamos chamando ela carinhosamente de Suprema, né? Ela está atualmente com 147 fundos imobiliários e é uma versão online. Então você consegue trabalhar juntamente com o nosso servidor, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então o tempo todo você está trabalhando com os dados mais atualizados diretamente da Bolsa de Valores. E o primeiro ponto que eu queria colocar aqui para vocês, que ter 147 fundos à sua disposição já abre um horizonte imenso de possibilidades. É diferente muitas vezes quando você tem apenas 5, 6 fundos que você lembra de cabeça, ou quando você faz assinatura de diversas carteiras recomendadas, por melhor que seja o analista do outro lado, mas que normalmente não passam de uma base de 10 a 15 ativos ali na lista. Então agora você tem o poder na sua mão. Você tem mais de 140 fundos imobiliários brigando para ter você como cotista, e não o contrário. O nosso sistema, como eu comentei que está hoje numa versão online através da Suprema, só é possível através da utilização de dois tipos de Microsoft Office. Então, ou com 2019, ou com a versão recomendada pela EMA 5, que é a versão Office 365. Versões anteriores sofrem com indisponibilidade e, infelizmente, não conseguem se conectar com o nosso servidor. Então é extremamente necessário, caso você tenha interesse, que você tenha algumas dessas duas versões para desfrutar do melhor do sistema da EMA 5. E aí perguntam muitas vezes o que que é, né? A plataforma da EMA 5 ela é uma junção de um sistema em Excel e também de uma lista de transmissão em WhatsApp, que são dois aplicativos de amplo uso pela população brasileira. E aí aqui eu já gostaria de fazer um comentário. Nós trabalhamos com lista de transmissão e não com grupo, tá? Então vai estar mais para frente, mas fiquem tranquilos que ao longo da madrugada, finais de semana, à noite, horários indesejados, não vai ter o especialista do amigo, do primo, do tio, do vizinho do churrasco falando sobre um fundo imobiliário e fazendo seu celular vibrar e acender luzinhas à noite, tá? Então todo o conteúdo, nossa equipe faz a preparação e faz a divulgação para vocês, mas vai estar um pouquinho mais para frente. E aí o que a gente sempre foca, pessoal, é no investidor part-time. É aquele investidor que, assim como eu, os outros integrantes da equipe, os nossos clientes, que ele não tem o seu tempo todo para buscar todas as informações, ler todos os relatórios e estar conectado a diversas fontes diferentes. A gente proporciona para vocês o ganho de tempo, de estar tudo no mesmo local e fácil de você olhar, observar, avaliar e tomar uma decisão. Então, de uma maneira resumida e amigável, você vai ter acesso a mais de 140 fundos e filtrando da melhor maneira que desejar, porque o Excel permite isso. E o melhor, as faixas de compra e venda que vão turbinar seus rendimentos e os ganhos mensais. Vamos lá, vamos ver o que está dentro da plataforma. Primeiro ponto que vocês vão encontrar lá também, gestão de carteira. Muitas vezes, por utilizar aplicativo de corretoras ou outros aplicativos, quando você mistura os possíveis investimentos que você tem, às vezes você fica com um resultado camuflado, você não sabe muito bem o que está vindo de fundos imobiliários e no que focar. Aqui você vai ter exatamente a sua posição, sua performance somente em fundos imobiliários, fazendo com que você compare de uma forma muito rápida a sua carteira contra 100% do CDI, contra a poupança e também contra uma meta que você define. Então não tem mais a desculpa do gerente do banco ou da poupança, vai ser você brigando contra você. Então, será que a minha dedicação está suficiente? Será que eu preciso investir um pouco mais de tempo em leitura, em curso? Essa meta é um número que você define. Então, fica totalmente compatível de você avaliar, mudar e tentar aprimorar os seus resultados. Na parte de baixo, você vai ter também o gráfico da importância do capital dentro da sua custódia.
Então você vai saber rapidamente quais fundos imobiliários que você precisa, às vezes, investir aqueles 15, 20 minutos preciosos de tempo que você tem para fazer uma leitura de um relatório gerencial, alguma avaliação um pouco mais profunda. Nesse caso aqui, o VILG, né, esses fundos imobiliários que estão mais aqui para a esquerda, tem um impacto maior na carteira do que, às vezes, um fato relevante que envolva aqui o RBFF, o BCFF. Então, aqui de uma forma muito fácil e muito rápida, você já consegue fazer aqui um grau de priorização de quais ativos merecem o seu precioso tempo quando você tem disponível ali alguns minutos, tá? O que mais que temos lá? Um gráfico setorial, tá? Isso é muito importante para sua carteira pessoal, porque, quando você está muito concentrado em uma determinada classe de ativos, quando acontece algum evento, como por exemplo estamos vivendo agora com uma pandemia, os setores como shopping acabam sofrendo muito, outros setores que estão relacionados ao fluxo de pessoas acabam sofrendo bastante. Em contraponto, outros setores como logística acabaram se beneficiando por causa do e-commerce, e isso vai acontecer sempre a cada ciclo econômico e a cada dificuldade que a gente passar. Então, saber o seu grau de exposição e controlar isso permite com que você diversifique a sua carteira e procure cada vez mais mitigar riscos e mitigar eventos que podem afetar diretamente a performance e a sua renda passiva. Aqui, de uma forma colorida e muito rápida, você consegue definir o seu grau de exposição e, às vezes, mesmo que um setor esteja te chamando para fazer um aporte, você vai contrabalancear com outro setor que ajude no momento de crise, né. E aí dentro da plataforma isso vai estar combinado, é um verdadeiro dashboard, então você já consegue ver a performance da sua carteira contra a sua meta e outros indicadores, a exposição setorial e também o grau de importância de cada ativo dentro da sua carteira. Continuando, uma coisa também que foi pedida para nós, é que às vezes trabalhar com tabelas não são todas as pessoas que gostam. Pensando nisso, você vai ter lá o mapa radar, né. É um tipo de gráfico extremamente visual com os 6 principais parâmetros que normalmente os investidores acabam usando para tomar uma definição, e aqui de uma forma muito rápida você consegue comparar outros fundos do mesmo segmento ou de outros setores, e de uma forma visual você vê que um parâmetro é maior do que o outro. Aqui está maior que aqui, o último dividendo aqui está menor que aqui. Então você consegue de uma forma visual e rápida comparar os fundos de uma forma que não seja tabelar, né. Isso ajuda bastante, principalmente para quem é mais visual. E dentro da plataforma você vai ter 4 slots. Então você consegue comparar muitas vezes o que a gente sempre fala, coloque os 4 maiores fundos de patrimônio, coloque os fundos que você gostaria de investir, e aí você consegue ter aqui uma visão muito mais clara e visual rápida de quem está no melhor momento de dividendo, de patrimônio, de linearidade, os últimos 12 meses. Então, de novo, é sempre pensando que você ganhe tempo para tomar a melhor decisão para o que é melhor para você e a sua carteira. Aqui nesse exemplo estão 4 fundos de logística, HGLG, XPLG, OLG e SDIL. Mas aqui você pode colocar qualquer um dos mais dos 140 fundos que tem na plataforma, que esse gráfico vai ser completado e você vai conseguir fazer essa avaliação de uma forma muito rápida. Outro ponto, questão de gestão financeira, né. Então não seja pego de surpresa no seu imposto de renda por não ter feito as declarações de lucro por venda ao longo dos meses, a famosa DARF, né. Então na plataforma você consegue fazer o controle de como está a performance da sua carteira, a performance dos seus dividendos e também se há necessidade de pagar a DARF ou não. E claro, pessoal, se tiver necessidade de pagar a DARF, também tem um modelinho lá para você usar no seu internet bank e fazer o pagamento e ficar em dia com o leão. Outra coisa muito importante dentro dessa parte financeira, que é um benefício contábil que os fundos imobiliários têm, que se chama DARF a diluir, que poucas vezes é utilizado pelos investidores, ou por falta de conhecimento ou por não ter uma ferramenta que faça esse controle. Então, quando a pessoa vende e tem um prejuízo, pessoal, isso é normal. Quem vende só o mundo de Alice, quem vende só resultado positivo, muitas vezes não é a verdade. Então, em alguns momentos, o investidor vai precisar se movimentar de uma maneira que gere um prejuízo. Porém, com esse controle, aqui você tem, ó, DARF diluição.
Então isso vira um bônus que você pode usar ao longo do ano, né, para você abater um futuro lucro. Então, por exemplo, aqui nesse caso existia uma DARF diluir. Nesse momento aqui em outubro, quando teve uma venda expressiva que gerou uma necessidade de DARF, esse valor abateu. E aí, em vez de pagar 20% em cima desse valor, ele paga 20% em cima da redução desses dois. Ou seja, a DARF fica com um valor muito menor. Então, você vai ter uma ferramenta para fazer esse controle e te ajudar a não deixar de pagar quando precisa e também não pagar mais quando você pode pagar menos, tá? Isso é muito importante e ajuda demais, tá? Sobre a questão de gestão também, você nunca mais vai precisar de controles paralelos para conseguir o preço médio dos seus ativos. Dentro da plataforma, além de ter toda a custódia sua de fundos imobiliários, a gente também oferece para vocês aqui um simulador de preço médio. Ou seja, vou participar de novas emissões, você já consegue calcular aqui o quanto que seria, mesmo se você participar de forma parcial. Vou fazer uma compra no mercado secundário, eu já consigo saber para quanto que vai o meu preço médio. Isso é muito importante. O preço médio dentro da renda variável é o que vai nortear praticamente tudo. Então, você não ter um simulador desse, eu ter que ficar fazendo continha em papel ou em outras planilhas paralelas, aqui está tudo concentrado no mesmo local. É muito útil. E ao mesmo tempo que tem um simulador de preço médio, também tem um simulador de lucro ou prejuízo. Chega de ficar sem saber se você teve lucro e de quanto foi. Aqui, um simples simulador também, que você coloca o número de cotas vendidas e pelo valor, e de forma colorida ele já te mostra se você teve lucro ou prejuízo. Então, muitas vezes a pessoa vai fazer uma ação dentro do home broker e, na verdade, ia gerar um prejuízo por não ter um controle de um preço médio. Aqui já fica tudo compilado e resumido para você de uma forma colorida e fácil, tá? Otimização de decisões, pessoal. Isso é uma falácia que a gente escuta muito. Preço não importa, isso você vai escutar em outros canais. Porque aqui na EMA 5, o preço importa sim e sempre, tá? Então, na EMA 5, na nossa plataforma, você vai usar o nosso servidor e ter sempre as melhores alternativas. Nós vamos tirar uma venda do seu olho de saber se o preço está bom ou se o preço está ruim. E como que isso acontece? Nós temos um servidor que fica conectado na bolsa de valores. Por isso que vocês veem que a gente manda andamento de mercado, fechamento de mercado, que a gente divulga os dividendos muito rápido. A gente não depende de outra empresa para fazer isso. Nós geramos os nossos dados. E aí esse servidor que está conectado na bolsa de valores, ele se conecta com outro servidor da EMA 5, que é um servidor estatístico, que aí ele vai trazer para o investidor do outro lado, a cada vez que você apertar para atualizar o seu Excel, as forças de compra, que a galera adora. Então vai ter uma força de compra que é a 2 mais conservadora, que ela busca mais a lateralidade do mercado, e você também vai ter a força de compra um, que é uma força um pouco mais agressiva, que é quando você tem alguma movimentação de mercado, que às vezes é um grande player que está se mexendo, algum fator emotivo, ela vai estar sempre mostrando isso para você. Então você ganha estratégia, você ganha objetivos, você ganha alternativa da decisão de por quanto comprar, tá? Isso é muito legal, porque às vezes, pessoal, em vez de você comprar um ativo por 110, comprar 109, comprar 108,50, 108,70, isso vai aumentar não só a probabilidade de você vender com lucro no futuro, mas também aumenta o seu dividendo, o passivo, porque você está falando de dividendo on cost, ou seja, por quanto que você pagou na cota. Então, quanto mais você comprar mais barato um bom ativo e ele manter a tendência do pagamento dele, maior em percentual vai ser o dividendo que você vai receber. Preço é muito importante, sempre, tá? E aí, do mesmo jeito que a gente tem para compra, nós temos a força de venda também. Então, quando a gente precisa vender, e às vezes a gente pergunta, só sou acumulador de cota, eu não vendo. Mas vai ter alguns momentos que você pode vender, ou você vai precisar vender, ou você vai querer vender. E o mesmo servidor que te orienta com faixas de compra, ele também vai te dar uma força de venda. Olha, se você deseja esse ativo, vender, você pode procurar essa faixa. Isso faz com que você tenha o quê, pessoal? Mais lucro, né? Então isso é muito bacana, a gente usa bastante. E aí outra dúvida que sempre perguntam: "Henry, por que que não tem a força de venda 2, tá?
A força de venda 2, pessoal, como é estatística, ela se baseia em fatos que já ocorreram. Quando passa da força de venda 1, existe uma zona ali que a estatística já não funciona mais. Então, normalmente a gente vai para uma avaliação gráfica. E essa avaliação gráfica de outros indicadores, a gente dá isso no curso avançado, tá? Para a plataforma, então, vocês vão encontrar 2 indicadores de compra e um indicador de venda. E aí, isso parece muito interessante, parece muito legal, mas deve ser difícil, né, de conseguir ver isso na plataforma. E aí eu falo para você que são necessários apenas 3 cliques, tá? Aqui no crivo, você vai fazer 3 cliques e selecionar basicamente quando quiser comprar os verde e quando você quiser vender os vermelhos, tá? Então, de uma forma muito rápida, você vai conseguir ver os ativos que estão caminhando para uma redução do preço, ou seja, estão no caminho de uma avaliação, de uma verificação de uma possível compra. E automaticamente os que estão em vermelho, o preço está elevando. Então isso já vai ser um indicador, às vezes, se a pessoa gostaria de fazer uma venda, né? Só o simples fato de você não comprar o que está em vermelho e não vender o que está em verde, já vai te trazer benefícios e rentabilidade para sua carteira. Você não vai chegar em prejuízos indesejados por ter comprado um ativo que está na contramão do mercado, tá? Então isso é de uma forma muito fácil, e aí depois quando vocês já estiverem, degustando a plataforma, já forem assinantes, existem lá alguns vídeos a mais dentro do nosso folder, detalhando como usar isso melhor, tá? Então isso aqui é só para vocês saberem que existe dentro da plataforma. Outro ponto muito legal, facilidade do conteúdo e da gestão da sua carteira de uma forma macro. Para quem usa aplicativos e tem lá 15, 20 ativos, começa a ficar assim, ó, para procurar, poxa, cadê um, cadê outro, cadê outro? Aqui você também vai fazer 3 cliques e você vai ter de uma forma muito rápida os seus ativos, tanto de uma forma positiva e também de uma forma negativa. Além de ver a carteira, qual que é a situação da carteira, que é o mais importante. Você sempre vai ter ativos que vão estar positivos e ativos que vão estar negativos, mas o total a gente sempre quer que a nossa carteira esteja positiva. Então aqui de uma forma muito fácil você já consegue ver isso daí e ao mesmo tempo você já consegue ter a sua previsão de renda passiva, todos os ativos, o número de cotas na cota base, qual que foi o último dividendo e o quanto de proventos que isso está te dando. É muito, muito prático, tá tudo junto. E também tem mais, como essa imagem já está mostrando. Você também já tem um histórico de dividendos, tanto do mês, 6 meses e 12 meses. Então você consegue ver facilmente se foi algum fato isolado que aumentou o percentual distribuído ou se realmente é um comportamento do fundo que vem caminhando pelos últimos 6 meses e também pelos últimos 12 meses. Tudo na sua mão de uma forma muito rápida, tá? Outra coisa que a gente sempre escuta: quanto que é o preço máximo que eu posso pagar em um fundo imobiliário, né? Isso não vai ser mais problema para vocês. A gente vê aí muita gente escondendo essa informação, ou às vezes cobrando um curso só para ensinar isso. Fiquem tranquilos que na plataforma vocês já vão ter isso daí também, tá? Como que eu estou falando isso? A gente tem o modelo de Gordon dentro da plataforma, um modelo que trabalha super bem para fundos imobiliários e que ele consegue determinar qual que é o preço teto para você ir. Ou seja, de acordo com o que você espera de renda passiva, o quanto que você gostaria de receber por mês com aquele ativo, ele fala para o investidor: vá até tal faixa, tá? Isso ajuda demais. E a plataforma faz isso para os 140 fundos que você consegue olhar todos ao mesmo tempo. Chega de ficar abrindo várias abas, vários sites, por melhor que seja, tenha tudo na sua mão. É muito mais prático, é muito mais rápido e é muito mais efetivo, tá? Aqui vocês vão ter tanto a precificação, então aqui nesse caso está 0,50, a plataforma já traça o preço máximo para todos os ativos que estiverem aqui, e você consegue ver, além das faixas de compra e venda, o valor patrimonial e o ágio e deságio, tudo junto, uma sequência de colunas que vai te norteando para a melhor decisão, pessoal. E isso aqui, o Excel permite também você fazer ordenação. Então você consegue fazer tanto de uma forma decrescente ou crescente. Você está no poder. O poder está nas suas mãos. Defina o que é melhor para você, não precise dos outros para fazer isso.
use como orientações ou crivos adicionais, mas consiga definir o que é melhor para a carteira sua e da sua família sozinho. Isso aqui é muita independência, é muito prático, tá? Outra coisa, não é todo mundo que dentro de uma empresa, dentro de um ambiente corporativo ou de um computador corporativo que consegue acessar softwares gráficos, sites gráficos. Dentro da plataforma, você também vai ter o histórico de preços ao seu alcance. Então você tem um gráfico lá, tem todos os ativos aqui na esquerda, você vai definir aqui em cima o período e ele já traça aqui para você, tá? E aí você tem em cada ponto do dia o valor máximo, o valor médio, o valor de fechamento e o valor mínimo, tudo no mesmo local, tá? Então a gente está falando de gerenciamento, de faixas de compra, de precificação, de histórico gráfico, tudo no mesmo local. É muito prático. Outros pontos. Fizemos as avaliações, fechamos lá 2, 3, 4 fundos imobiliários que merecem me ter ou ter você como cotista. Vamos fazer uma avaliação do relatório gerencial. E aí você não precisa buscar em outros locais. A nossa equipe salva todos os relatórios gerenciais dentro do nosso Google Drive. Então você vai ter não só o dos 147, mas de todos os fundos imobiliários que são liberados. Então você parou para tomar aquele cafezinho, parou para tomar aquela água, tá aqueles 15 minutinhos tranquilo ali, você vai pegar seu celular e você já vai ter o relatório gerencial para você fazer a leitura. É praticidade, gente. Nós queremos que o investidor part-time tenha todas as informações compiladas, consolidadas no mesmo local e escolha o que é melhor para ele. Desamarre de algemas, desamarre de indicações, desamarre de sites que qualquer momento pode mudar e que não conhece a realidade sua e da sua família. Tudo no mesmo local, de forma prática, rápida, eficiente e independente, sempre. Dentro da lista de transmissão, no mesmo celular, você também vai ter bastante conteúdo relevante só sobre fundos imobiliários, somente sobre fundos imobiliários. E aí vocês vão ter o Ema News, que é a fonte diária aí de informação para você já começar o dia bem informado e não no meio do pregão ou no início do pregão. Você vai ter os fatos relevantes com coisas que vocês precisam tomar atenção, né? Mais conteúdo, vocês vão ter o andamento do mercado. Então, às vezes, o cara que quer acompanhar, às vezes o computador da empresa não deixa, ele vai para um aplicativo da corretora, precisa estar num local com boa visualização, com boa internet, e muitas vezes num local sozinho, porque a pessoa fica com medo de mexer ali e alguém mais olhar. Isso aqui é uma imagem que deve ter no máximo uns 40, 50 kilobytes, então qualquer local que você estiver vai chegar para você. E aí você vai ver de uma forma prática e privativa como está o mercado, como abriu, como andou e como fechou, tá? Sem necessidade de abrir um aplicativo de home broker. Mais conteúdo, né? O semanário, o resumo compilado que nós fazemos também do mercado, gratuito, não precisa pagar por isso, aqui tem, né? Semana em um minuto, que é uma leitura muito rápida, muito tranquila que o mestre Leandro faz semanalmente, para que você receba e fique informado do que está acontecendo. Os cinemas, que a gente sempre recomenda alguma coisa interessante do mercado, algum conteúdo bom que a gente viu. Nós temos total ciência que a gente não é a única fonte de informação ou de criação de conteúdo. Então a gente também valoriza as outras pessoas. Se o conteúdo é bom, a gente vai divulgar para vocês. Desde que não seja um conteúdo pago, né, pessoal? Um conteúdo liberado, um conteúdo livre na internet, isso vai ser indicado depois de uma avaliação da nossa equipe. Também dentro da lista de transmissão, não para, é muita coisa, gente, é muita coisa bacana. Dados das subscrições, isso aqui muita gente olha, mexe bastante com o preço do mercado, não precisa ficar procurando em outros sites, vai estar na palma da sua mão também. Todas as segundas-feiras vocês recebem isso, né? E aí vocês já conseguem planejar as movimentações do mercado, além de que na plataforma tem a coluna subscrição que vai estar sempre marcando lá período, database, se os direitos são negociados ou não e qual que é o valor que está sendo feito. Datas de integralização, ofertas do pregão. Pessoal, a gente também vai lá e coloca alguns fundos que estão reduzindo os preços em comparação aos últimos pregões. Então isso daqui já é um norte, pelo menos para dar uma olhada. Nunca como uma recomendação, tá? Porque a gente não sabe o que é melhor para você. Cada um é responsável pelo seu nariz, mas pelo menos a gente já dá um norte do que pode ser olhado e aí depois você toma a definição se isso é melhor para você ou não, tá?
Que mais? Os fóruns semanais, muito bacana. Gente, a EMA5 tem bastante conteúdo. Então a gente mostra também uma vez por semana, a gente faz uma enquete para vocês tomarem uma decisão e isso vira o Fique Sabendo, o Fim de Semana e uma apresentação comentada sobre o relatório gerencial. A gente tem a Andrea, economista, advogada, contadora, que ela prepara um material super bacana, que vale a pena para a gente estar junto às quartas-feiras, sobre um fundo específico, trazendo muito conteúdo, muita avaliação, os dados, comparativo com macroeconomia, comparando com outros fundos, vale muito a pena, né. Falando ainda dos fóruns, semanalmente a gente sempre tem um tema diferente, um tema que o Leandro sabe, também conduz, né, e proporcionamos interação com outros cotistas, com pessoas do mercado, com outros investidores. Então você tem ali um momento muito rico para troca de informações, para que você consiga muitas vezes saber para onde o mercado tende a ir, a opinião de outras pessoas e não ficar numa ilha isolada. Vem comparar, vem conversar, vem interagir com a nossa equipe, vai ser um prazer ter vocês conosco. Com relação à EMA5, o projeto vem crescendo muito, a gente agradece bastante a vocês, e nós estamos hoje presente em mais de 15 estados brasileiros. Nos ajudem a alcançar cada vez mais pessoas, mais estados, ganhar esse Brasil inteiro e desamarrar os investidores em fundos imobiliários. Vamos levar a independência financeira, a renda passiva ao maior número de pessoas que a gente conseguir e ainda mais uma renda passiva que vai ser conseguida através de uma avaliação independente e individual, utilizando a plataforma e todo esse resto que a gente já apresentou aqui para vocês. E aí, o custo-benefício, né? Poxa, Henry, você me escutou até agora, tal, isso deve ser muito caro. Pessoal, o plano mais caro da EMA5 é o equivalente a R$ 1 por dia. Isso mesmo. O nosso plano mensal sai por R$ 30, tá? O semestral, que é o que tem maior saída, ou maior adesão, ele vem com um mês gratuito da plataforma e ele sai pelo equivalente a quase 0,83 centavos por dia. Frente a todos os benefícios, a todas as vantagens, a todo o ganho de tempo que você vai ter, esse custo ele sai praticamente diluído nos seus resultados, nos seus dividendos. Quando você conhecer, vem degustar, você nunca mais vai querer ficar sem, tá? E aí, adicionalmente, num futuro que eu quero que você seja nosso cliente, temos também a promoção dos amigos. Então, para cada pessoa que você trouxer, que depois fechar um plano conosco, você ganha de uma maneira totalmente gratuita 10% dos dias que a pessoa contratar. E aqui, pessoal, não tem asterisco, não tem letrinha pequena, nada. Cada indicação, ela é válida. Essa é a melhor forma que a gente pode fazer de agradecer as pessoas e os investidores que estão fazendo a gente crescer. Cresçam junto conosco. Então é tudo isso que temos. Eu realmente espero que vocês gostaram do material, gostaram da apresentação. Nós vamos fazer um terceiro vídeo demonstrando os 3 setores principais da plataforma, e aí depois vocês já podem entrar em contato conosco através da central do WhatsApp e solicitar os seus 30 dias gratuitos. Não tem necessidade de informar nenhum dado bancário, nem cartão de crédito. Eu quero realmente que você use, que você sinta, que você veja se a ferramenta é importante para você. Caso você ache que é importante, eu te convido a virar nosso cliente. Caso você ache que não é importante, não tem problema. Eu vou agradecer imensamente pelo tempo que eu pude estar com você, que a equipe esteve com você e desejar sucesso na sua carreira em investimentos e com a renda passiva. Então, frente a isso, eu termino esse vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção. Vem para a EMA5, você não vai se arrepender. Muito obrigado.